dia. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez nessa aula maravilhosa da nossa Escola Bíblica Dominical. E hoje nós vamos estudar sobre o ministério de evangelista. Nas aulas anteriores, nós vimos sobre o ministério de apóstolo e o ministério de profeta. E hoje nós vamos ver esse ministério, o quão ele é importante na vida da igreja, na sociedade, para que todos tenham acesso, à palavra do Senhor. Eu convido a amada igreja agora para nós orarmos, iniciando essa escola bíblica, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã nós viemos à Tua presença e primeiramente nós te agradecemos pelas nossas vidas. Obrigada por esta oportunidade que estamos tendo de estudar a Tua palavra. Obrigada, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito e eu creio que o Senhor fará na vida de cada um de nós. Que possamos estar, ó Deus, com as nossas mentes preparadas, que o nosso entendimento, Pai, esteja aberto para compreender tudo que o Senhor deseja que cada um aprenda nesta manhã. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, hoje nós estamos trabalhando, dando continuidade à nossa revista, Dons Espirituais e Ministeriais. E a lição de hoje, que é a lição do Ministério de Evangelista, se encontra na lição 8. Então, quem tem a revista, se quiser acompanhar, pode acompanhar. Quem não tem, pegue sua Bíblia, pegue um caderninho, anote. É importante a gente sempre fazer as nossas anotações. E se acaso houver alguma dúvida, depois pode enviar diretamente para mim, que se eu puder responder, eu vou responder. Se eu não souber, a gente procura a resposta correta. O importante é a gente aprender. Amém? Meus irmãos, agora nós vamos ler o nosso texto áureo. Se possível, memorizar também. É importante a gente memorizar para o nosso crescimento, nosso conhecimento, E ele se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 5. E eu convido a todos para lerem junto comigo, ok? Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Vamos repetir? Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Agora nós vamos aqui para a nossa introdução e eu convido a igreja para nós fazermos essa leitura bíblica que se encontra em Atos, capítulo 8, dos versículos 26 ao 35 e Efésios, capítulo 4, versículo 11. Quem está com a revista, nessa revista já tem, e quem não está pode acompanhar na sua própria Bíblia, ok? Vou começar pelo 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha das etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe,
ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entende tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Olha que lindo, gente. Efésios 4:11 diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então, irmãos, eu fiz questão de ler essa leitura bíblica em classe, principalmente essa de Atos, porque aqui a gente vê, né, que esse homem etíope, eunuco, ele estava indo para Jerusalém para um momento de adoração e ele estava lendo o livro, né, vamos dizer assim, do profeta Isaías. E ele estava lá lendo e o anjo chegou a Filipe e falou para Filipe ir para aquele caminho. E quando chegou lá, Filipe percebeu isso. E aí Filipe chegou até ele, né? E aí Filipe ouviu que ele estava lendo Isaías e perguntou para ele: Você entende o que você lê? E ele falou assim: Como é que eu vou entender se ninguém me ensina? Estou parafraseando aqui, né? E aí ele convidou Filipe para entrar no carro e ele começou a falar sobre o cordeiro que foi humilhado, ficou mudo, né? E aí ele perguntou: Esse profeta está falando dele ou está falando de alguém? E aí Filipe falou: Ele está falando de Jesus. Então a gente percebe aqui que muitos até têm o acesso à palavra de Deus, mas não entendem. E o evangelista, que é o que nós vamos estudar hoje, o ministério de evangelista, ele faz isso. Ele traz as boas novas. Ele anuncia o evangelho, ele esclarece as pessoas para que todos tenham entendimento. E como a gente viu também aí em Efésios 4:11, que esse versículo é um versículo que já acompanha a gente nas aulas anteriores, ele também fala que Deus, né, o Espírito de Deus, ele dá um ministério para cada um. Então nós temos o ministério de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres e doutores. Então, todos esses ministérios, vamos dizer assim, se unem para um único só propósito, que é anunciar a palavra do Senhor, que é apresentar Jesus para todas as pessoas. Amém, irmãos? O ministério de evangelista é dado por Deus à igreja como um dom valioso. Temos de Jesus a ordem de pregar o evangelho, e em sua multiforme sabedoria, Deus dispõe para a igreja o poder necessário para proclamar o evangelho com ousadia. Então esse dom vem de Deus, e é Deus que nos reveste de poder para que a gente proclame, né, a palavra dele com ousadia. Nós vamos aqui ver que esse ministério ele se inicia no Novo Testamento, né? A gente vai focar aqui nas igrejas de Corinto e Éfeso, mas a gente vai ver também que até hoje isso continua, senão a gente não teria sido alcançado. E que Deus deu essa ordem, né? Jesus, ele deu essa ordem a todos nós. Então, independente se você tem, vamos dizer assim, a nomenclatura, né? Como a gente coloca assim, aquela função de evangelista, se você foi consagrado evangelista, independente disso,
Você pode ser um evangelista onde você estiver. Você pode ser um evangelista na sua família, no seu trabalho, na sua rua, na sua escola. Então, quem quiser, né, peça a Deus esse dom, que ele é muito importante para o crescimento da igreja. Amém, irmãos? Agora nós vamos para a primeira parte, né, vamos dizer assim, do nosso estudo de hoje. Jesus envia os 70. Lucas capítulo 10, dos versículos 1 ao 20. Depois os irmãos leiam essa passagem, que ela fala de Jesus quando ele enviou 70 discípulos, 70 homens, que eles fossem de dois em dois, levar e proclamar, né, o evangelho, vamos dizer assim, as boas novas, falar de Jesus. E aí Jesus deu as orientações a esse grupo, porque Jesus já sabia que não ia ser fácil, né? E aí ele deu todas as orientações a esse grupo, e nós vamos ver aqui como é que eles agiram, o que aconteceu. Na primeira parte, no primeiro tópico, né, dessa primeira parte, diz assim: são poucos os que anunciam. Quando Jesus enviou os 70 para anunciarem as boas novas do reino de Deus na região da Galileia, ele asseverou: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Então, para vocês verem, naquele tempo, Jesus ele já falava isso. Tem muita gente para receber a palavra, né? A grande é a seara, mas os obreiros são poucos. E isso não é diferente de hoje. A gente percebe que hoje também acontece isso. A igreja do Senhor na terra, ela carece de obreiros, de pessoas que tenham o dom de proclamar as boas novas, de levar o reino de Deus a todas as pessoas. Tópico 2. Enviados para o meio de lobos. Proclamar o evangelho no mundo contrário à mensagem do reino de Deus certamente levaria os arautos de Cristo a serem perseguidos. Eles são comparados a cordeiros que se dirigem para o meio de lobos. Então, Jesus ele já alertava aqui, né? Que não seria fácil, né? Você é perseguido, no caso aqui os discípulos seriam perseguidos, todos que vão, né, até a outros povos, não sabe como vai ser recebido, pode passar por rejeição, pode passar por perseguição. Aí nessas orientações de Lucas, até Jesus fala, né? Se você chegar em algum lugar para proclamar a palavra, você não for bem recebido, o que você faz? Você bate, né, os seus pés, tira aquela poeirinha e volta, né? Dá meia volta e volta. Onde a gente é bem recebido, a gente fica. Se não for bem recebido, haja com sabedoria. Mas o importante é levar. Sempre tem alguém com o coração aberto ou necessitado também da palavra do Senhor, porque a gente sabe que nós somos o instrumento, nós levamos, mas quem convence é o Espírito de Deus. 3. Os sinais e as maravilhas confirmam a palavra. O verdadeiro significado de desfrutar a alegria do Espírito não é primeiramente ver milagres, mas saber que através do Evangelho de poder temos os nossos nomes escritos no céu, nos céus. Então, gente, é o seguinte: os discípulos, quando eles foram, né, anunciar as boas novas e eles foram revestidos de poder, nós vimos aí que eles começaram a ver maravilhas acontecerem. Né? Eles até falaram, até os demônios se sujeitam a nós. Sim, isso acontece. Mas não que seja vangloriado o homem por acontecer essas maravilhas,
mas sim a maior vanglória é do Senhor. Ele que tem que ser glorificado. A palavra dele tem que estar à frente disso tudo. Então, mesmo que haja milagres, que nós sabemos que nosso Deus é um Deus de milagres, que haja cura, que haja libertação, que haja salvação, que é o principal, o evangelho do Senhor tem que ser proclamado. E isso tudo é poder de Deus. E isso tudo é para o reino de Deus, não para a vanglória de nenhum homem. A nossa revista, ela traz alguns homens, alguns evangelistas que eles foram muito notáveis na história da igreja. Eu não coloquei aqui porque a gente não vai se atentar a eles hoje. Mas quem está com a revista pode ver John Wesley, Charles Finney, David Wilkerson. Eles foram homens que se dedicaram a levar a palavra do Senhor. Passaram por perseguições, momentos difíceis, mas levaram a palavra do Senhor para que chegasse até nós. E a gente vê aqui, né, que Jesus, ele orientou os discípulos. E a palavra dele está aqui para nos orientar. Então, que a gente se atenha a essa palavra, que a gente busque esse dom e que a gente reconheça que tudo é para ele. Agora nós vamos estudar sobre a grande comissão, que é essa comissão que a gente comentou aí. Mateus, no capítulo 28, dos versículos 19 a 20, e Marcos, no capítulo 16, dos versículos 15 ao 20. Depois os irmãos podem consultar essas referências, quer dizer. Tópico 1 dessa segunda parte. O alcance da grande comissão. A ordem dada por Jesus aos seus discípulos após a sua ressurreição foi: ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas essas coisas que eu vos tenho mandado. E que aí está nessa referência que nós já comentamos aí, que nós já citamos, quer dizer, anteriormente. Então, gente, qual é o propósito da grande comissão? Grande comissão. Começou lá pelos discípulos e foi se expandindo. Depois nós vimos, né, na aula sobre o ministério de apóstolo, a gente citou até sobre o apóstolo Paulo, que ele também, né, teve esse dom, vamos dizer assim, o Espírito Santo de Deus conduziu a ele a isso e conduz a tantos outros. E hoje nos conduz também. Então, ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas essas coisas que eu vos tenho mandado. Então, isso é uma ordem, é uma ordenança de Jesus para todos nós, para toda a sua grande comissão. Tópico 2. O mundo está dividido em dois grupos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16:16. Há dois grupos de pessoas diante da mensagem de Jesus, os que creem e os que não creem. Ponto final. Gente, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. É a palavra do Senhor que fala isso. E o evangelista, que é hoje nós estamos tratando sobre isso, ele tem que ser muito ousado para falar isso, não é? Vocês acham que todo mundo está preparado para escutar isso? Mas é a verdade. Ou você crê, ou você não crê. E essa é a mensagem de Jesus. E ele deseja isso para todos. É tanto que a palavra do Senhor, ela é para todos. Não há distinção de pessoas, independente da sua raça, independente das suas condições sociais, independente de onde ela seja, da sua etnia. A palavra de Deus, ela é para ser proclamada a todos.
Tópico 3. A grande comissão hoje. Então, como é que está sendo hoje essa evangelização? A tarefa da evangelização do mundo está inacabada, ou seja, ainda não acabou. Apenas 33% da população mundial é composta por cristãos de várias confissões de fé. Então, gente, imagina aí. Só 33% da população do mundo, vamos dizer assim, que ela é dividida em 3 partes. Só uma parte que tem cristãos, que tem pessoas, independente da denominação, elas creem em Jesus. Elas creem que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Mas as duas outras partes, vamos dizer assim, né? E os outros 66%, vamos dizer assim, cadê? Então, assim, é um desafio muito grande. A nossa revista, ela fala de alguns países da Europa que, infelizmente, tem igrejas que estão fechando, as pessoas não estão mais motivadas, elas não estão mais com aquele vigor, com aquela ousadia, com o poder, vamos dizer assim, de proclamar o Evangelho. E a preocupação é que a Europa, ela não tenha mais esse foco e que muitos não estejam mais na presença de Deus. Nós estamos falando aqui de acordo com a revista, né? Falando que o continente europeu ele precisa ser reevangelizado. Mas nós que estamos aqui no Brasil, em Sobradinho, ou em outra cidade, ou em outro estado brasileiro, a gente pode fazer isso aqui mesmo. O importante é que a gente faça parte dessa grande comissão, que a gente obedeça o ID que Jesus ele ordenou para nós. Agora nós vamos para a nossa terceira parte desse estudo, que vai falar sobre o dom ministerial de evangelista. Agora nós vamos falar do evangelista em si. Primeiro tópico dessa terceira parte. O conceito de evangelista. O termo evangelista deriva do verbo grego euangelizo, isto é, transmitir boas novas do evangelho. Como dom, refere-se àquele que é chamado para pregar o evangelho. Então, o evangelista, ele é aquela pessoa que recebeu esse dom de Deus. O evangelista, ele está sensível à voz do Senhor. O evangelista, ele tem aquele cuidado, né? Ele se esmera a preparar a mensagem de Deus para levar as boas novas. Então, o evangelista, ele tem essa missão, vamos dizer assim, né? E ele tem esse dom de preparar a palavra, que pessoas sejam tocadas, que corações sejam aquebrantados. 2. O papel do evangelista. O evangelista é, por excelência, o pregador das boas novas de salvação. Através da sua mensagem, vidas são alcançadas e conduzidas a Deus. Então, é muito lindo o papel de um evangelista. É por meio dele que muitos são alcançados. E a gente vê que tem evangelistas que eles começam até a plantar, né, novas igrejas. E por meio dele, não só muitos são alcançados. Mas não importa a quantidade, importa que a palavra de Deus seja proclamada e que vidas sejam alcançadas. E 3. Qual é a finalidade do ministério de evangelista? Tem por finalidade preparar os santos do Senhor para uma vida de serviço cristão, bem como a edificação do corpo de Cristo. Efésios capítulo 2, 20 ao 22. Deve também ser sensível à voz do Espírito Santo. Outro aspecto importante desse ministério é a habilidade que o evangelista deve ter na transmissão das boas novas.
Então, primeiro, é a edificação do corpo de Cristo. A gente já viu nas lições anteriores como acontece essa edificação, né? Então, o evangelista, ele é um obreiro e ele tem essa finalidade. E também ele precisa estar sensível à voz do Espírito Santo, porque o evangelista, ele não leva nada dele, ele leva aquilo que Deus prepara para ele. Então, ele tem que estar ali sensível à voz do Espírito Santo. A gente viu aí no início do nosso estudo, né? Filipe estava ali sensível. E aí ele obedeceu à voz do Espírito Santo, chegou ali perto daquele homem, daquele etíope, percebeu que ele estava lendo Isaías, o profeta Isaías, e perguntou para ele: você está entendendo o que você está lendo? Então, o evangelista, ele tem que ter essa sensibilidade da voz do Espírito Santo e a habilidade da transmissão das boas novas. Então, a gente viu aí, né? Filipe, ele dominava muito bem a palavra do Senhor naquela época. E ele teve a oportunidade de falar de Jesus. Assim é hoje também. O evangelista, ele tem essa habilidade de transmitir o evangelho, de transmitir a palavra de Deus para as pessoas. Então, assim, é um dom muito lindo, esse dom de evangelista. Que haja, que cresça, que surjam mais evangelistas. E se isso está ardendo aí no seu coração, meu irmão, minha irmã, é porque você tem esse chamado. Busque de Deus esse dom e não cale-se, né? A gente às vezes está igual a gente já leu aí, como cordeiros em meio a lobos. Mas Deus, ele nos guarda, irmãos. Deus, ele nos conduz. E se o propósito for realmente que ele seja reconhecido, você pode ter certeza que ele nos honra também. Bom, meus irmãos, chegamos aqui na conclusão e ela diz assim: o dom ministerial de evangelista é concedido por Deus e algumas pessoas conforme o propósito do Espírito Santo para o fortalecimento e a edificação das igrejas locais. Isto, porém, não significa desobrigar os crentes individualmente do labor da evangelização. Então, não é porque tem os evangelistas nas igrejas que a gente tem que ficar calado, né? Aqueles que não têm essa consagração de evangelista. Tem que ficar calado? Não, pelo contrário. A gente também tem como é que eu posso dizer? Essa ordenança nas nossas vidas, né? Todo seguidor de Cristo, isto é, todo aquele que se acha discípulo de Jesus, tem em sua caminhada cristã o firme compromisso de propagar a mensagem do Evangelho. E deste compromisso não pode se apartar um único milímetro. Que Deus levante mais evangelistas para a sua grande seara. Eita Deus de poder! Gente, eu estou aqui transmitindo, né, ensinando para os irmãos sobre esse dom ministerial de evangelista, mas a gente fica maravilhado. Pelo menos, eu fico maravilhada a cada estudo, quando os nossos pastores também estão aqui nos ensinando, os outros professores da escola bíblica, o quão grande é lindo o chamado que Deus tem para cada um. Então, irmãos, eu convido a você que hoje assistiu pela primeira vez, assista a próxima aula também. Nós vamos falar sobre o dom ministerial de pastor. Olha que lindo! Então, não percam as nossas aulas. Nós temos nos dedicado para que a palavra do Senhor seja alcançada, né? Hoje, naquela época, os evangelistas tinham que ir andando mesmo, né? Pelos transportes da época, pelos meios de comunicação da época. Hoje nós temos aqui a internet. Olha, que bom, né? Que a gente está usando para o bem, está usando para que a palavra do Senhor seja propagada, para que a igreja do Senhor cresça. Então, meus amados queridos irmãos, eu agradeço muito a cada um de vocês e compartilhem
esse link aí com outras pessoas, né? Deixe o seu like, faça o seu comentário e que vocês tenham um domingo maravilhoso, abençoado na presença de Deus.